E aí, pessoal, de boa? Já todo mundo cansado? Tá. Queria começar fazendo um aviso que o nome da palestra, para quem viu, já sabe qual é a minha posição sobre ela, sobre o que a gente vai falar, já está bem declarado. E eu queria falar um pouquinho de como que isso está funcionando para mim. Alguém aqui sabe quem é o Oppenheimer? Todo mundo sabe quem era o Oppenheimer? O cara que foi o gestor de projeto da bomba atômica, o físico que fez a bomba atômica acontecer. Quando ele conseguiu explodir a primeira bomba atômica, ele falou: eu virei a morte, o destruidor de mundos. A coisa explodindo lá, e aí ele reparou assim: talvez eu tenha feito merda. Não deu muito certo. E depois que ele reparou isso, ele virou um grande advogado contra o uso do armamento nuclear, e a maior forma que ele fez essa defesa foi divulgando conhecimento que tinha sobre a tecnologia nuclear. Eu estou tentando seguir os passos dele em algum grau, então eu vou falar muito mal do que foi feito no passado, tá? E de forma alguma eu estou atacando os cientistas que fizeram isso na época deles, no contexto deles. Eu de forma alguma estou falando mal da análise do comportamento em si, mas fazendo a mesma coisa que o Oppenheimer fez, a gente tem que parar, olhar para o passado, entender que a ética é uma coisa mutável e que ela mudou, começar a observar o que a gente fez de fato, quais são os produtos disso no longo prazo, e, se possível, adotar as práticas melhores do que ficar repetindo o erro, né, para sempre. Felizmente ou infelizmente, só usaram uma vez, né, infelizmente no sentido de que ainda usaram a tecnologia que o Oppenheimer fez, né, só usaram 2 vezes num contexto único, mas essa aí que o pessoal começou a desenvolver lá nos priores ali das ciências da psicologia, infelizmente a gente está em 2018 e ainda está questionando se a gente devia ou não devia fazer isso, tá? Então é isso, eu já coloquei por que não utilizado no título, porque fica claro para todo mundo qual é a minha posição, quem não gostou não vem, ou quiser bater bola sobre isso, a gente bate bola, e a gente conversa, quem sair com alguma dúvida, eu estou aqui para isso mesmo, tá? Mas essa é a minha discussão. Nesse sentido, a minha discussão é uma discussão ética, no sentido da psicologia em si, e uma discussão prática também, no sentido da psicologia, na questão dos direitos humanos e o que é, deixa de ser, já está bem descrito na Carta dos Direitos Humanos, né? Não use, não faça, e ponto final, cada um tem direito à sua individualidade, pronto, acabou, não tem discussão sobre isso, tá? Eu não estou indo nessa via, eu defendo essa via, mas eu não estou indo nessa via porque as perguntas que vêm desse tipo de coisa não são nesse quesito, tá? E aí as pessoas estão usando a psicologia num mau sentido para tentar defender uma coisa que eu claramente sou contra, e eu vou tentar expor aqui os motivos pelo qual sou contra. Ok? Estamos afinados? Todo mundo entende, pelo menos, o contexto de que eu vim, o que estou vindo para falar isso? Ótimo. Os objetivos da palestra. Quando Marisa Lobo, lá nos vídeos de 2000 e bolinha, começou a falar sobre o uso de cura gay, eu comecei a ver que isso aqui eram as questões que o pessoal mais trazia sobre o uso da cura gay. Eu odeio esse termo, tá? Eu tenho profunda paúde, assim como eu tenho falado de comorbidade em relação a gays, ou homossexuais, ou travestis, etc. Porque comorbidade envolve doença, e se você não é heterossexual, você não é doente, então você não é nem mórbido para ter uma comorbidade, tá? Então é por isso que eu sempre falo, ou tento falar de terapias de conversão, reversão, reeducação sexual. Proíbem as pesquisas sobre o tema, tá? Eu vou adiantar as respostas e depois vou explicar. Não proíbem não, tá? Desde os idos lá do começo da psicologia, a gente fez essas pesquisas e elas existem. E continuam existindo em alguns lugares. Se o paciente estiver em sofrimento por sua orientação e identidade de gênero ou qualquer outro tipo, poderíamos usar essas terapias. Não. Porque elas existem, mas elas não funcionam a longo prazo. Tá? O resumo é esse da coisa. Estão limitando a ética do profissional quando proíbem as terapias de conversão. Não, porque a gente é uma disciplina da saúde, a gente promove saúde, tá, gente? A gente não promove deficiência, a gente não sai amputando gente porque a gente quer amputar gente. Então, se a gente tem uma técnica que faz mal, produz mais coisas deletérias, a gente não pratica isso. A gente não incentiva pessoas a usarem drogas que não são necessárias para o tratamento das coisas dela, porque todas as drogas têm efeitos deletérios. Então, a gente não usa intervenções que a gente sabe que têm efeitos deletérios. É simples assim. Tá?
estão limitando a ética, então não estão limitando a ética, estão limitando a prática profissional de uma forma geral, porque essas terapias matam no longo prazo. Se o paciente quer, nós deveríamos apoiá-lo, também não, né, porque justamente isso, as intervenções, nesse caso, têm efeitos mais deletérios do que positivos em qualquer grau. Elas existem, as terapias, elas existem, como eu disse aqui, não proibiram as pesquisas, então o nego foi lá e pesquisou bastante sobre isso, mas elas não funcionam, tá? Isso é o resumo da palestra. Tá? Eu já quis adiantar isso, porque assim, agora não tem mais mistério, é isso mesmo. Agora vamos falar mais um pouquinho sobre o que aconteceu. Isso é a definição de saúde de acordo com a OMS, de acordo com o Ministério da Saúde. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não consiste na ausência de enfermidade, de doença e enfermidade. Então, cara, nós somos profissionais da saúde. Nós não estamos só preocupados em tirar coisas que as pessoas acham ruins. A gente está interessado muito mais em desenvolver vidas que valem a pena ser vividas, que é o mote da ADBT hoje em dia, né? A gente quer que as pessoas levem vidas para onde elas querem viver, de forma saudáveis, que elas consigam promover ambientes sustentáveis e que façam bem a todos. A ética da psicologia, na parte ética geral, já está descrito no Código de Ética, eu espero que todo mundo aqui conheça, mas basicamente é vedado fazer essas práticas, isso não está em discussão. Botei aqui de novo só para lembrar, isso é proibido de acordo com o Código de Ética do Profissional. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Está todo mundo, pelo menos, com CRP. Isso, se você souber... Está escrito aí no primeiro que é vedado ser conivente. Isso, então conivência também é uma infração no Código de Ética. Se você souber que alguém pratica e você não falar nada sobre isso, você está sendo conivente com a prática do cara e você pode ser autuado junto com ele. E, de novo, assim, isso aqui já é a própria coisa do CRP, eu não estou querendo entrar muito nisso, porque isso já está claro, e pelo menos quem fez psicologia devia estar muito claro isso. Tá? Isso é vedado, isso não está em discussão. Acima de tudo, essas discussões, e mesmo que haja opiniões divergentes sobre isso em lugares da academia, essas discussões são acadêmicas, não é que o público não pode ficar sabendo, mas a gente joga um jogo teórico e um jogo linguístico muito diferente do público da sociedade de forma geral. A gente ficar usando artifícios científicos para confundir o público, isso aí já é uma outra falha ética como profissional. Então, ficar buscando pesquisa de 1900 e bolinha para falar um negócio lá que em 1902 alguém falou, sendo que aí já existe uma caralhada de coisa que foi publicada depois, isso já é uma falha ética da natureza da ciência, assim. Você buscou só a informação que diz aquilo que você quer falar. Tá? E é isso que muita gente faz. Então, assim, levem essas discussões, se houver alguma coisa, cara, discutam primeiro entre os acadêmicos, vejam qual é o consenso sobre as coisas, para depois levar isso para o público e sair falando maluquice que, no final das contas, machuca as pessoas. Né? O que a gente sabe sobre a sociedade, o comportamento humano? Né? Isso aí todo mundo faz análise do comportamento, é uma coisa de um comportamento humano é determinado geneticamente ou geneticamente, culturalmente. Então, o que é ser na análise do comportamento que a gente está prioritariamente na ecologia, o que é ser um homossexual, gay, bissexual, transexual, travesti, etc. Basicamente, o que as pesquisas vão falar é basicamente a sexualidade como um ato. Então, é o ato mesmo de você ter relações sexuais com alguém, de algum tipo, classe, cor, etc. A sexualidade como um pensamento. Então, eu penso, tenho fantasias, tenho desejo, eu declaro que quero fazer coisas, certo? Fetiches e coisas assim, e a sexualidade como vontade, a emoção, o sentimento de desejo. E isso foi prioritariamente onde o pessoal que fez pesquisas nesse sentido resolveu atacar. Existe esse texto aqui da APA, que é muito bom, que é a resolução deles sobre tratamento de sexualidade, que basicamente fala a mesma coisa que o nosso RP fala, não façam isso. E qual é o real problema de ser homossexual, gay, bissexual, transexual, travesti? Aí dentro dessa pesquisa aqui, o pessoal está falando que a maioria das pessoas que realmente declaram ter um problema mesmo com isso, com a sexualidade, isso é nos Estados Unidos, pelo menos, são pessoas que relatam que sua religião é extremamente importante para elas.
né, daí já começa a ver que o problema não está exatamente dentro do indivíduo, está mais no contexto que ele está vivendo ali e como que estão as contingências em volta dele. Né. Mas o resto da população não declara muito isso, que né, isso traz um prejuízo natural para eles. Esse é o fenômeno individual da sexualidade como um todo. Faz sentido para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tá. Como fenômeno social. Como um fenômeno social, a gente começa a perceber algumas coisas que a população não heterossexual apresenta, juntamente com isso, maior taxa de depressão maior, transtorno de ansiedade generalizada, uso de substâncias dependentes em jovens lésbicas, desculpa, aqui eu errei, suicídios e pensamentos suicidas. A população não heterossexual, o LGBT+, tende a ter pelo menos 2 vezes mais taxa de suicídio do que a população heterossexual. Os bissexuais têm 500% mais de comportamentos relacionados ao suicídio que não são o suicídio em si. Então essa é uma população que naturalmente, socialmente, já está vulnerável. E aí sim isso começa a se tornar um problema que a gente pode começar a pensar. Tá? E eles utilizam muito mais os serviços de saúde mental. E aí tenham em mente, por favor, porque esse é um dos argumentos que a gente atacou lá. Essas pessoas estão sofrendo e a gente tem que tratar elas dessa condição delas, né, ou como eles gostam de chamar de doença, mas isso, né, correlação não é causação. Né, vamos lá, não é porque essas coisas estão andando no mesmo indivíduo, que o indivíduo apresenta todos esses comportamentos, que eles estão relacionados. Por mais que eles queiram muito afirmar que, mas não estão. Tá? E isso se torna justificativa, especialmente isso aqui, né, voltando aqui, né, o paciente está em sofrimento. E esse é o argumento que eu mais tive que combater quando eu tomei a frente nas discussões que eu tive sobre isso. Tá? E esse é o grande ponto, gente. Correlação não é causação, mas é isso que as pessoas querem, no final das contas, dizer. Que as pessoas estão apresentando doenças psiquiátricas porque são gays, lésbicas ou qualquer coisa do tipo. E para isso eles apresentam aquilo que foi chamado de terapias de conversão. Quem aqui já conseguiu achar um estudo sobre terapia de conversão ou procurou? Só levanta a mão, se não quiser levantar a mão, só balança a cabeça. Não? Ninguém nunca viu o que foi feito sobre isso? Tá, 2. Tá, então eu acho que tá legal, a palestra 3. 3, tá. Alguém aqui pensou em procurar para usar? Ah, ufa. Não, só. Eu ia falar que você está muito aqui. Eu agradeço a sua coragem aqui. Eu ia agradecer muito a coragem da pessoa em se expor aqui. Basicamente desses estudos, e eu vou falar desses estudos porque exatamente este é o lugar, sim, de falar sobre esses estudos e falar sobre por que eles deram errado e o que aconteceu. De novo, seguindo a linha do Oppenheimer, cara, a gente tem que sim saber o que a gente fez no passado e por que isso está errado para poder defender isso apropriadamente. Eu tenho pavor quando um psicólogo, alguém fala assim, não teve estudo sobre isso, aí o psicólogo trava. Porque teve. E as pessoas morreram ou adoeceram mais. Tá? Então, assim, dentro desses estudos eu vou apresentar algumas das metodologias utilizadas, não para educar, no sentido de usem, mas para educar no sentido de todas as vezes que vocês verem algo parecido com isso, por favor, saibam combater, que é o grande objetivo da minha palestra. Elas tentam, reduzir a frequência de comportamentos específicos, então, do ato sexual, geralmente, através de choques, pareamentos aversivos e limitação das escolhas. Né? Isso aí são, se você for, quem leu aqui Sidman, o Coerção e suas implicações, sabe que isso aqui é chamado de coerção. Que é um dos métodos que a gente não usa faz mais de 20 anos na análise do comportamento. As outras terapias tentam atacar os desejos e as vontades sexuais de uma pessoa, utilizando, adivinha? Choques, pareamentos aversivos e limitação de escolhas. Então, assim, seja como for, no final das contas não faz diferença, as pessoas estão querendo fazer a mesma coisa. Curiosidade, esses estudos são feitos quando, assim? Eu vou... Usou choque, né? 73, 50, 60, na verdade tem muito, eu trouxe só alguns aqui, para falar de forma geral como é que isso aconteceu. Inclusive um deles é o que eu quero que o nego tenha mais atenção na hora de fazer e pensar sobre essas coisas, mas isso aí foi, até a década de 80, a ética em pesquisa era um negócio bem frouxo.
Tá? Então, assim, nego podia fazer mando e desmando, fazer o que quisesse, não tinha muita responsabilidade sobre o que estava fazendo, não. Ali na década de 80 que a gente começou a pensar assim, isso aqui que a gente está fazendo, a gente tem uma responsabilidade do que acontece depois, tá? Mas eles vão mais ou menos até a década de 80, quando começou realmente a ter uma ética de pesquisa que fazia sentido para o que a gente entende hoje. E aí, de novo, gente, eu não estou falando mal dos caras, os caras estavam num contexto de época lá deles, em que coisas que a gente acha bizarro acontecem hoje, mas, enfim, né, eu acho mais importante a gente olhar para trás e olhar os erros que a gente fez, sabendo que a gente sabe hoje, do que ficar culpando os caras. Né? Então, opa, calma aí, rapidinho. Tá. Então vamos lá, responder a primeira pergunta de uma forma mais científica, tá? Zerovich, 2008, fizeram a meta-análise de 182 artigos publicados, quase todos eles tinham falhas metodológicas. Então, assim, o artigo não serve nem para provar que sim, nem para que não. Então, não existem provas suficientes para apoiar o uso de intervenções psicológicas para mudar a orientação sexual. Pronto. Tá? A gente não precisa de mais nada para não fazer isso. Tá? Consultório não é lugar de ficar inventando prática que a gente acha que talvez vai dar certo, porque a gente põe o paciente em risco. Você toma... Né, todo mundo conhece os efeitos da extinção aqui? Qual é o primeiro efeito da extinção? Aí a pessoa começa a subir a variabilidade, depois o que acontece? Zero. Então, toda vez que a pessoa é posta a uma intervenção que não funciona em sofrimento, a gente piora o quadro antes de botar a pessoa em frequência zero. Então, toda vez que a gente faz merda no consultório, e especialmente se a gente faz porque a gente quer fazer, é isso que a gente está fazendo. A gente está aumentando a variabilidade e frequência do sofrimento da pessoa. Tá? Então, assim, isso aqui já é muito... Só nesse básico já é o suficiente para a gente saber que não, a gente não faz coisas que a gente não entende. Se chega um paciente pedindo uma coisa que a gente não sabe fazer, a gente encaminha para quem sabe fazer, e se não tem, a gente vai fazer outra coisa. E aí eu vou explicar o quê. Os pesquisadores dizem que os estudos demonstram a necessidade de um tratamento psicológico melhor e mais personalizado para essa população. Ótimo. Que não é esse. Né? Quais são essas pesquisas? A primeira pesquisa, que é mais comum, isso aí, era se apresentava a foto, e aí você via que eram feitos com homens, prioritariamente, por um motivo muito mais simples. Era como a galera sabia medir excitação sexual. Né? Os pesquisadores eram tão bons que eles não sabiam fazer isso muito bem em mulher, não. E aí eles desenvolveram um anelzinho que você vai lá, põe, aí o negócio, sabe, fica medindo a dilatação. É desse jeito. Existe um artigo publicado falando, assim, um anel que mede a dilatação peniana. Tá? Só para fazer esse tipo de pesquisa. Só para você ver como os caras eram interessantes, né? Aí depois o cara vinha cá e colocava foto mais choque, e aí, né, a ereção ia caindo de frequência. E aqui, outra coisa, né, isso aqui é engraçado, porque todo mundo fala, o behaviorismo não é que nem é no laranja mecânica. É assim, esse experimento aconteceu, tá? Né, tá aqui, a foto de coisas aversivas. Tá? Esse experimento aconteceu de verdade. Então era desse jeito, 63, eu acho. Tem que procurar certinho. Tá? Esse aqui é um outro experimento de esvanecimento. Todo mundo sabe o que é fading, esvanecimento? É quando a gente põe a resposta no controle de um SD e depois vai tirando o SD. Essa linguagem é ok para todo mundo? Não? Tá. A gente tem uma contingência SD, resposta e consequência, né? Aí, à medida que a gente vai tirando esse estímulo e a resposta vai continuando. Fez sentido para todo mundo? Né? No controle da consequência. O experimento era só esse mesmo. Ele pegava uma foto de um homossexual para o cara, né, para a pessoa, de novo, homem, porque é isso que a gente sabia medir na época, porque nossos cientistas, bom, eles eram aquilo. E uma foto hétero, aí eles começavam com a saturação da foto homo, em 100%, então você só via a foto homo, e no fundo tinha uma foto hétero com saturação em 0%. Aí o cara dilatava até 75%, eu acho massas métricas, cara, 75% de ereção completa. E aí ele passava para o próximo slide. No próximo slide vinha 93% da foto homo e 7% da foto hétero. E aí a consequência é passar para o próximo slide. Então, assim, você está ensinando um cara a ter ereção por tédio. Né? Você, meu Deus do céu, sobe, senão não passa no negócio. É uma beleza. Né? O que já é, por si só, gente, uma maluquice. O que você faz se você dá reforçamento arbitrário para uma criança, para as atividades dela? Se você ficar dando só balinha para o que a criança faz.
Isso, eventualmente a resposta começa a diminuir de frequência em fora dos contextos e fica mais localizada naquilo ali. Então, assim, por si só, isso aqui já é uma maluquice. Você tá corrompendo todo o comportamento sexual natural da pessoa. Você está botando ereção, que no caso do homem é uma coisa bastante importante no comportamento sexual, para passar um slide. Sabe, você está corrompendo todo, sabe, o pouco de natural e do pouco que aquele cara sabia fazer para lidar bem com a sexualidade dele. Isso em 73, onde o mundo era super legal, né? Acho que o Milk tomou um tiro nessa época, mais ou menos, para ficar sob controle de um slide. Eu fico imaginando esse cara na aula, né? Passa o slide. Tá. E aí ele ia fazendo isso até a hora que chegava ali, até 63, 75% do fade, do esvanecimento. E aí depois ele tirava, ele tentou estabelecer, e ele conseguiu estabelecer algum controle operante disso em alguns dos sujeitos que ele utilizou. Esse comentário sobre o primeiro sujeito mostra que esse cara estava bem ali no que a gente chamava da primeira onda das terapias comportamentais, que a gente tentava fazer intervenções pontuais localizadas, que a gente não usa mais hoje. Assim, a gente usa para coisas muito específicas, né? Ele, de fato, ele teve aumento da ereção durante o procedimento, mas isso não levou para comportamentos heterossexuais, e aí ele coloca como hipótese, né, em parte porque o cara não sabia falar com mulher, para ter comportamento sexual com mulher. Né? Então, muito provavelmente, assim, ele acha que muito provavelmente, né, essa ereção heterossexual diminuiu de novo por causa disso. Cara, comportamento sexual é um comportamento complexo. Você pode ver a maioria dessas intervenções aqui estão medindo exatamente isso, estão colocando o comportamento sexual como ereção. Isso não faz o menor sentido. Né? Você vê que o negócio já não está bom na saída dela. Comportamento sexual envolve afeto, troca de afeto, troca de empatia, reforçadores de médio prazo, reforçadores de longo prazo, união, círculos de amizade, círculos de intimidade, proteção social, envolve tanta coisa, e o cara tá fazendo um experimento sobre ereção, e no final ele fala assim, talvez isso aqui não seja o mais importante. Então, e todas as terapias que a gente vê hoje em dia, que o pessoal fala que quer usar dentro do consultório sobre conversão sexual, estão fazendo esse tipo de coisa aqui. Estão querendo controlar a ereção do cidadão. Gente, isso vai matar os caras, vai matar as pessoas no longo prazo. Tá? Privações, essa aí eu tenho até que sentar. Quem já viu... Não posso sentar porque o pessoal do fundo não me vê. Então vou ficar com dor nas costas mesmo. O pessoal do... Cara, terapias de privações. Os exemplos mais radicais são aqueles... Isso aí eu não fiz toda a análise de contingência, porque isso aí já é mais claro, você tem várias análises dessa disponíveis, até porque é um evento que ainda existe hoje nos Estados Unidos. Você pega a pessoa, remove e bota ela num campo de heterossexualidade. Você pega ela e aprisiona ela num campo de heterossexualidade. Isso ainda existe nos Estados Unidos. Cara, você está fazendo remoção do indivíduo do seu ambiente natural, que por si só já é uma maluquice, né, em todos os lugares que isso acontece, prisão, imigração, orfanato, asilo, qualquer coisa que você vai removendo a pessoa do seu ambiente natural ali, onde ela desenvolveu algum tipo dos comportamentos básicos e primários dela, já causa uma ruptura absurda no comportamento da pessoa e geralmente prejuízo de longo prazo. Ficar internado no hospital para sua própria saúde, quem aqui já ficou internado, levanta a mão. Isso aí levanta mesmo. Quem aqui achou bom ficar internado no hospital? Tá, é isso, gente. Você ficar internado no hospital para cuidar da sua saúde, sabendo quando você vai sair, é horrível. Né? Aqui não. E geralmente assim, você vai lá voluntariamente. Imagina você ser removido não voluntariamente. Você tem uma privação gigante de tanto dos seus comportamentos de mediação, os pré-correntes, os comportamentos que vão te levar para os seus reforçadores de longo prazo, quanto dos comportamentos em si. Você não consegue emitir eles. E eles usam técnicas de privação de necessidade básica do indivíduo. Alimentam mal as pessoas, botam elas privação em água, botam elas para correr, para a pessoa estar em estado de privação suficiente para eles poderem tentar ensinar o que eles querem, ensinar a força para a pessoa. Eu não preciso entrar nos motivos analíticos comportamentais, porque aqui isso é errado, né? Não, ótimo. Eles fazem punição em casos de comportamentos não heteronormativos dentro dos próprios bootcamps. Então o cara começa a pegar na mão de outro cara e eles falam, abaixa aí, faz 10 flexões. Uso de regras imprecisas, né? Então, isso aí, além das manipulações... Então, assim,
o mundo externo já é coercitivo com esse cidadão. O mundo externo já passa regras imprecisas para esse cidadão. Não estou atacando nenhuma religião, mas boa parte dos movimentos religiosos fazem regras imprecisas sobre isso. Você vai sofrer alguma coisa muito terrível sendo isso. Você tira a pessoa de uma situação que ela já está nesse contexto e coloca onde esse contexto é ainda pior. Que aí é só essas regras. Então, assim, cara, não tem jeito. Isso aqui não tem como dar certo. Especialmente porque o objetivo e o que você causa nisso aqui, né? Então você pega essa aqui, né, da falta aversiva do choque, e isso aqui que ensina basicamente que o cara não pode ter contato com homens, né, ou mulheres. Qual é o percentual da população que é isso mesmo? Homem ou mulher? Você está ensinando para o cara que ele não pode se relacionar com 50% da população humana. Você está ensinando a pessoa a ter aversão a 50% da população humana. Assim, de novo, eu estou tentando deixar bem claro aqui por que essas intervenções são deletérias nos níveis mais básicos dela. Reforçamento arbitrário. Todo mundo sabe quem é o Ivar Lovaas. Ivar Lovaas é um dos caras mais importantes na análise do comportamento. Ele foi o cara que criou o método ABA. Ele foi o cara que desenvolveu quase tudo e todo o começo daquilo que a gente tem como terapia para o autismo. Um cara gigante na análise do comportamento. É um cara extremamente importante que ajudou a análise do comportamento a se formar o que era. E lá em 74, ele publicou esse paper falando de uma intervenção que ele fez numa criança transexual de 4 anos e 11 meses de idade. Isso fazia sentido na época dele, com o conhecimento dele, né, ali nas primeiras terapias de reforçamento. Existem outros tipos e de novo, eu não estou atacando o Lovaas de forma nenhuma, estou descrevendo o que aconteceu e aí a gente escolhe daqui para frente se faz melhor ou não, tá? Inclusive com pedofilia, com outros comportamentos mais complexos que estavam usando técnicas similares. Então, na cabeça ali daquele momento, fazia sentido para ele. Infelizmente, fazia sentido. O que eu posso fazer é ficar feliz que essa sala está cheia hoje. E que a gente pode falar que isso não é um momento mais feliz para a gente ficar debatendo nesse sentido hoje. Mas, basicamente, o Lovaas pegou essa criança de 4 anos e 11 meses, apresentava comportamentos femininos de crossdressing, basicamente ele vestia as roupas da mãe, e os pais estavam achando isso muito ruim, e aí, enfim, como o Lovaas era o Lovaas naquela época, o nego levou para ele. Ele basicamente fez uma intervenção de contingências com reforço positivo arbitrárias, ele dava umas fichinhas de pôquer para a criança. E aí existe alguma discussão se chegou-se a usar punição, nem que seja dos pais, quando ele usava respostas femininas, mas com certeza ele usava extinção para as respostas femininas, o que na definição do Seidman é uma técnica coercitiva. Tá? E, de fato, essa criança parou de emitir os comportamentos femininos e parou de fazer crossdressing, e em 2010 ela se matou. Tá? É desse jeito. Né? E esse não é o caso isolado, nem só da análise do comportamento, eu só falei da análise do comportamento e do Lovaas porque ele é nosso menino de ouro e falar o que isso de fato acontece e o que a gente de fato fez. Então lembre-se que toda vez que a gente for falar sobre isso, a gente está correndo o risco sim de causar mais mal, dentre outras coisas por causa disso aqui, ó. Reforçamento arbitrário. Lembra da criancinha que fica ganhando balinha e a gente sabe que balinha não sustenta comportamento de longo prazo? Imagina ter tudo na sua vida vindo dos seus pais, que são reforçadores de afeto primário, mediadores de reforçamento importante, reforçando arbitrariamente as coisas que você faz na vida. E extinguindo também arbitrariamente as coisas que você faz na vida. Né? Assim, eu não tenho como saber, e aí eu declaro aqui para quem quiser falar, para quem quiser ver, inclusive a galera online, eu não tenho como saber o que aconteceu, não tem como fazer a autópsia desse caso hoje em dia. Tem, se alguém for atrás da família e da irmã dele que ainda está viva, mas basicamente é isso. Então, assim, se a gente pegar uma pessoa e criar ela em reforçamento arbitrário, a gente vai ter uma pessoa com comportamentos vazios dentro dos ecossistemas delas. É o que acontece com muita criança que a gente pega hoje em dia, nego tentando forçar coisas que não fazem sentido dentro do repertório da criança. Quem estava aqui na palestra passada sabe isso melhor do que eu, porque teve a palestra com a Raquel, e a Raquel fala disso melhor do que eu. Então faz todo sentido. Alguma dúvida até aqui? Uma pergunta, e os resultados dos artigos? Porque não usaram, né? Mas teve... Aqui agora... a ereção parou,
Olha só que coisa. Parou, mas você também tem rompimento geral da ereção, de forma geral. Aqui eles conseguiram eles conseguiram o que estava descrito. Eles conseguiram ereção ali, dificuldade de generalização, dificuldade de manter esse comportamento a longo prazo. Nesse aqui não conseguiu generalização nenhuma e algum aumento na declaração das fantasias para o experimentador. Não, isso aqui eles fazem. Uhum. O grande ponto é que as pessoas usam isso aqui, tá? Especialmente esses bootcamps que eu estou falando aqui, esses campos de concentração para gays, lésbicas e etc., eles continuam usando essa metodologia que a gente inventou. E aí, gente, isso aqui está no JABA, tá? No Journal of Applied Behavior Analysis, um dos maiores, os artigos, a maioria eu tirei do JABA. Isso aqui é aberto para... Não, as pessoas continuam usando, especialmente os lugares que fazem conversão, eles usam isso aqui. Eles usam isso aqui, eles vão usando. Porque recentemente a gente teve que derrubou lá um do CRP para começar a usar isso aí, né? Aí a pergunta foi baseado nesse artigo? Não, o que aconteceu foi que o judiciário tirou a norma, tirou a decisão do CRP de caçar o título de psicóloga, o título não, a carteira de psicóloga da Marisa. Então foi isso que aconteceu, né? Que não permitiu, continua sendo negado. Mas o que o judiciário, sabe-se lá Deus por quê, resolveu fazer é falar que o CRP não pode caçar um psicólogo que fizer isso. Então, assim, isso é uma discussão grande, e é por isso que eu estou tentando trazer justamente isso. Eu espero que está fazendo sentido para vocês. Eu estou tentando trazer isso para vocês, porque isso aqui é sim uma discussão social que o pessoal está falando como se não, o psicólogo tem que fazer isso, e a gente não está olhando o que de fato a gente está fazendo com aquele indivíduo, especialmente no longo prazo. A minha dúvida era essa, assim, baseado em que eles... Vamos para o próximo. O que eles querem é que o problema esteja na pessoa, quando o problema está no incômodo que a sociedade tem. Então, se o incômodo é nosso, não deveria ser aplicado essa lógica. Tá. Então é isso, né? Suicídio em 2010, e aí o que acontece? Eu citei aqui os procedimentos que a gente usou, e aí eu espero que todo mundo entenda que isso aqui é material aberto. A gente não tem como esconder isso. É errado a gente tentar esconder o nosso passado. A gente tem sim que saber o que a gente fez. Tá? Especialmente saber se defender de quem vai querer fazer uso disso agora. A maioria dessas coisas foi ali até 70, 80 mais ou menos. O que a gente sabe hoje? Schroeder e Haldeman observaram que a maioria daqueles que buscavam terapia de conversão receberam danos psicológicos como depressão, ideação suicida, danos sociais interpessoais, perda de apoio social e danos espirituais como resultado dessas intervenções. Esse é o dado. Então, assim, eu dei as intervenções localizadas no indivíduo, e isso aqui é o resultado desse meta-estudo aqui, que foi uma revisão sistemática de vários estudos, não foram só esses 3 que eu trouxe. Porque, de novo, essas pesquisas existiram. E o que a gente sabe é que essas intervenções, na verdade, pioram esses quadros. Tá? Então, se alguém quer usar esse argumento de que não, a gente deveria fazer isso porque essas pessoas estão em sofrimento assim, desde 2002 a gente sabe que toda vez que alguém tenta usar uma intervenção dessa, na verdade você piora o quadro, e o que eu imagino numa análise comportamental por conta disso. A gente piora os quadros justamente porque elas não funcionam, elas pioram a variabilidade, pioram a magnitude dos comportamentos de risco e, eventualmente, causam depressão maior, levando a outras coisas como suicídio, o que ajuda a explicar por que a taxa é maior nessa galera. Em resumo, o próprio argumento que justifica o uso dessas intervenções não funciona, elas não resolvem o problema, que seria o dano psicológico. As possíveis origens do problema, de fato, e aí foi uma galera muito mais esperta do que eu, ainda bem, né? Pesquisas, e é do mesmo estudo que estava atrás, mostram que a rejeição da família é um preditor dos resultados negativos. A maior parte desses sintomas que a gente viu ali
não são causados porque as pessoas são gays. A gente vê uma mitigação desses sintomas de forma geral, não é que a pessoa está 100% saudável, mas você vê uma mitigação quase que geral quando a família aceita, o que não deveria ser nenhuma surpresa para o analista do comportamento. A família é base dos seus comportamentos primários, você, né, os seus laços afetivos, os seus primeiros comportamentos são desenvolvidos ali. Você perder esse contato de forma numa ruptura drástica, cara, isso é adoecedor. Vários estudos sugerem que homens gays, lésbicas, bissexuais parecem ter taxas mais altas de alguns transtornos mentais em comparação com heterossexuais, embora não o nível de uma psicologia grave. A discriminação pode ajudar a alimentar essas taxas mais altas. Então, mesmo que haja discrepância, essa discrepância não parece ser da doença. Na verdade, é muito mais, se a gente for olhar de verdade, pelo bloqueio de contingências que eles existem, né, que seria a discriminação em si, é como que eles estão privados de boa parte dos comportamentos que a população geral emite. Né? Trabalhar esse tipo de comportamento parece ser muito mais útil, e a gente vê de novo mitigação de todos os sintomas que a gente falou lá atrás. Não parece ser, né, vamos lá, não parece, na minha opinião, não é, a minha opinião, de que a heterossexualidade ou a homossexualidade é um preditor razoável de adoecimento mental. A discriminação e a ruptura dos sistemas básicos, dos seus ecossistemas básicos, são explicações muito, muito mais fortes para isso, do que a própria natureza do indivíduo. Tá? Então, isso leva a... Então, há solução para isso? Né, então, houve uma força-tarefa na APA, lá, quando começou esse debate nos Estados Unidos, que o Brasil gosta desse delay, né, a gente gosta de fazer as coisas 5 anos depois que os Estados Unidos resolveu alguma coisa, e aí eles tiveram a mesma discussão que a gente estava tendo na época da Marisa Lovo, mas meio antes, naquela época ali de 2002. Prestar assistência aos que procuravam mudança de orientação sexual utilizando abordagens positivas, não tentar remover aquilo que é do indivíduo, mas usar aquilo que é do indivíduo para potencializar qualquer coisa que possa ser potencializada no ambiente dele. Utilizar terapias centradas no cliente. O que é uma terapia centrada no cliente? É que o indivíduo é o foco da intervenção. Tá? Então, você querer arrumar o cara para o ecossistema não faz sentido. É o cara que vai desenvolver os sistemas dele ali dentro de ambientes adversos ou positivos. Isso é ele caminhando o caminho dele. Reconhecer o impacto negativo do estigma social sobre as minorias sexuais. Gente, né, falar que não, isso aí é bobagem, para o cliente é uma loucura. A gente é primeiro apoio em saúde. Falar para o cliente que o sofrimento dele não é válido, que o estigma que ele está sofrendo não é válido, vai botar, o cara está pedindo ajuda e você está lá e batendo nele como bateram nele a vida inteira. Buscar estratégias que equilibrem os princípios éticos da beneficência e da não maleficência à justiça a respeito dos direitos e dignidade de pessoas. A gente precisa desenvolver coisas que permitam que esses indivíduos se desenvolvam, que eles cresçam e consigam existir no mundo, não retirar aquilo que é deles. Cara, se eu tirar todo o seu guarda-roupa e mandar você vestir as minhas, como é que você vai se sentir? Não importa, esse é o lance. Se mexerem no banco do seu carro e no espelho, como é que vocês se sentem quando mexe no banco e no espelho do carro? Quando você bota um tênis 3 vezes menor, eu escalo, né? Então 3 vezes menor faz sentido. 3 números menor. Vocês gostam de andar na rua? Você está tirando, cara, um dos comportamentos. Você está querendo tirar, assim, sabe? A gente muda de colchão e começa a dormir mal. E você está querendo tirar do indivíduo as respostas assim mais básicas que ele tem de contato social, que nem aquele estudo, o cara não consegue, né, cantar a menina. Você está tirando ele, privando ele de contato social básico. Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é ajudar o indivíduo a andar nesse mundo. Não é tirar dele a perna que ele usa para andar. Isso não faz o menor sentido. Finalizando. A orientação não heterossexual não é suficiente para indicação de tratamento. Então, cara, quem é gay, lésbica, trans, travesti, não é suficiente você falar assim, não, vai lá se tratar porque você é isso. Não isso. Se ele tiver algum tipo de transtorno, por motivos diversos, de discriminação, perder o contato familiar, está em situação vulnerável, isso é motivo de tratamento, né, e de intervenção, mas não porque ele é gay, lésbica, travesti. Foram feitas, sim, pesquisas sobre terapias que fazem reeducação sexual, e todas elas ou são inválidas, elas não produzem dados efetivos, ou elas produziram danos no longo prazo, isso não só dentro da análise do comportamento, mas como um todo.
A maioria dos tratamentos não resolveram esses problemas correlacionados ou pioraram esses problemas correlacionados. Tentar usar essas terapias causa mais mal do que bem. Você está tentando amputar uma pessoa saudável. Isso não faz sentido. Os prováveis causadores dos problemas associados não parecem ser causados pela orientação, e sim pela discriminação, exclusão social e rompimento dos vínculos familiares. O nosso trabalho, na verdade, é tentar integrar essa pessoa de volta na sociedade, tentar buscar alguma coisa que seja o ambiente familiar primário, ou que ela desenvolva caminhos e afetos que permitam isso a transitar. Não é à toa que em grupo vulnerável, terapias de grupo são quase que recomendação expressa, porque é onde eles passam a desenvolver esse tipo de afeto. Né? Outros tratamentos, como as terapias de aceitação, terapias de compaixão, terapias centradas no cliente, né, elas produzem resultados que mitigam todas essas doenças que têm a ver com o que o cara passa na vida e não a orientação sexual dele. Tá? E elas diminuíram muitos problemas associados, preservando a saúde global do indivíduo. O indivíduo continuou pertencendo no mundo da forma que ele é. Eu acabo por aqui. Eu falei rápido dessa vez porque eu não sabia quem ia querer sair embora correndo, e geralmente dá bagaceira no final dessa palestra. Temos bagaceira hoje? Não? Tá tudo bem? Tá. Vocês têm alguma dúvida? Queriam que eu explorasse alguma coisa? Quer falar? Você. Não? Alguém? Não? Então, obrigado. É para fazer o sorteio, pessoal. Não, e o pessoal online ir para a sala 1. Tá. Pessoal, obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês consigam defender muito melhor os argumentos e as posições que, de fato, deveriam vetar isso no nível científico e de discussão política sobre isso, tá? Eu espero que isso ande melhor para a gente, que a gente consiga fazer isso melhor hoje em dia.